que é a cultura hip hop? Hip hop é uma cultura popular que surgiu entre as comunidades afro-americanas do subúrbio de Nova York na década de 1970. A música é a principal manifestação artística do hip hop, que também tem na dança e no grafite forte representação. Dos Estados Unidos, a cultura hip hop se espalhou pelo mundo. No Brasil, a cidade de São Paulo é aquela com maior número de adeptos com uma relevante produção artística. Embora existam algumas traduções da expressão hip hop, como balançar os quadris, nesse caso o vocábulo hip em inglês tem a conotação de o que está na moda, acontecendo nesse momento, e hop seria um movimento de dança. E ainda de acordo com registros norte-americanos, o termo hip hop é na verdade o som da cadência da marcha dos soldados, que foi comparado ao ritmo dos MCs no palco ao lado dos DJs ao preferido rap. O hip hop teria sido registrado pela primeira vez em 1979 na gravação da música Rapper's Delight do grupo Sugar Hill Gang. Mas a expressão hip hop não tem uma única fonte e diversas figuras têm um legado da sua criação, como o DJ Love Bug, Starsky, Afrika Bambaataa, Keith Cowboy, Wings e Grandmaster Flash. Com a sua origem nas periferias de Nova York, o hip hop americano acabou se tornando a expressão mais famosa em termos musicais. O hip hop gospel é um dos estilos provenientes dessa cultura de rua, com forte perpetuação entre os jovens evangélicos de periferia. As letras das músicas do hip hop gospel discutem a realidade social, mas sempre com uma lição e mensagem de fé. História do hip hop no Brasil. O disco Hip Hop Cultura de Rua é o que marca a chegada do movimento no Brasil. São vários os rappers que participam do álbum, e entre eles Taíde e DJ1, até hoje principais nomes do hip hop nacional. Mas a cultura hip hop chegou primeiro ao Brasil através do break dance. Antes do álbum, o hip hop brasileiro tinha seu espaço nas ruas de São Paulo. Em sua maioria, jovens negros moradores das periferias de São Paulo, trajando roupas diferentes, largas e coloridas, com óculos escuros e rádios nas mãos, assustaram os comerciantes e as pessoas que passavam por ali. Após serem expulsos da rua por lojistas e policiais, os jovens passaram a se encontrar no Largo São Bento, ali no centro de São Paulo. A partir daí, suas letras foram recheadas de protestos, mais imagens começaram a ser produzidas, mais dançarinos apareceram e DJs compondo novas músicas, pois agora o ponto de encontro era fixo. Características e elementos do hip hop. O hip hop tem 4 elementos principais: o rap, o DJ, o breaking, praticado pelos b-boys e b-girls, e a arte do grafite. Quando o hip hop surgiu, concentrava-se nos disc jockeys que criavam batidas rítmicas. Eram pequenos trechos de música com ênfase em repetições. Posteriormente, foi acompanhada pelo rap, identificado como estilo musical de ritmo e poesia, junto com as danças improvisadas como o break, o popping e o locking. Desde o início do hip hop na década de 1970, o DJ é quem toca a música em encontros e festas, enquanto que o grafite tem sido a parte mais artística e perseguida dessa subcultura. Entre as diferentes manifestações artísticas do movimento hip hop, a música se insere com o papel principal, com DJs, MCs, mestres de cerimônias e do rap. O breakdance tem sido e é uma dança com movimentos um tanto complexos e transgressivos, e o termo MC foi reservado para mestres de cerimônias agora chamados de rappers. Afrika Bambaataa cunhou o termo hip hop nos anos de 1970, embora anos depois KRS-One quisesse unificar os elementos hip hop nesses 4 pilares que eu já citei aqui para vocês. Desacreditou, agora vai passar vontade. Eu tô crescendo, não é novidade. Eu tô muito além, desafiando a gravidade. Olha como eu tô suave, bright. Desacreditou, agora vai passar vontade. Eu tô crescendo, não é novidade. Eu tô muito além, desafiando a gravidade.
É só ligar a TV que você vai entender. É só história triste, poderia ser você. Na vida, mano, esse é o proceder, tá no contrato. Seja esperto, jamais seja um rato. Eu tô cansado dessa rotina, adrenalina. Os caras usam todo dia e falam que essa merda não vicia. É muito triste esse sentimento, foi preciso eu perder pra entender que a vida é uma dádiva, não precisa ser explicada, a malandragem é viver. Mas é... Rap em inglês, também conhecido como Rapped, é um discurso rítmico com rimas e poesias que surgiu no século XX entre as comunidades afrodescendentes nos Estados Unidos. É um dos pilares fundamentais da cultura hip hop, de modo que se chame metonimicamente e de forma precisa hip hop. Pode ser interpretado a capela, bem como um som musical de fundo, chamado beatbox, caixa de batida. Os cantores de rap são conhecidos como rappers ou MCs, abreviatura para mestre de cerimônias. O rap comercializado nos Estados Unidos desenvolveu-se tanto por dentro como por fora da cultura hip hop. Começou com as festas nas ruas nos anos de 1970 por jamaicanos e outros. Eles introduziram as grandes festas populares em grandes galpões, com a prática de ter um MC, que subia no palco junto ao DJ e animava a multidão, gritando e encorajando com as palavras rimadas, até que se foi formando o rap. A origem do rap veio da Jamaica, mais ou menos na década de 1960, quando surgiram os sistemas de som, que eram colocados nas ruas dos guetos jamaicanos para animar bailes. Esses bailes serviam de fundo para os discursos dos toasters, autênticos mestres de cerimônia que comentavam nas suas intervenções assuntos como a violência das favelas de Kingston e a situação política da ilha. Sem deixar de falar, é claro, de temas mais polêmicos como sexo e drogas. No início da década de 1970, muitos jamaicanos foram obrigados a emigrar para os Estados Unidos, devido a uma crise econômica e social que se abateu sobre a ilha, e em especial o DJ jamaicano Kool Herc. Clive Campbell, também conhecido como Kool Herc e DJ Kool Herc, é um DJ jamaicano considerado um dos fundadores da cultura hip hop em razão do fato de que suas block parties, festas do bairro, bloco em português, no bairro do Bronx, em Nova York, têm estabelecido o formato e congregarem os elementos daquilo que depois viria a ser conhecido como cultura hip hop. Sua produção de disco de funk, especialmente de James Brown, contribuiu para a cultura das gangues violentas do Bronx, como a popularidade emergente da música disco durante a década de 1970. Em resposta à reação dos dançarinos do país, Campbell começou a isolar a parte instrumental do disco, o break, e mudar de um break para outro constantemente. Introduziu em Nova York a tradição dos sistemas de som e do canto falado, que se sofisticou com a invenção do scratch, um discípulo de Herc. O primeiro disco de rap que se tem notícia foi gravado em vinil e dirigido ao grande mercado, pois as gravações anteriores eram piratas, por volta de 1978, contendo a célebre King Team 3 da banda Fatback. Com a aceitação da música rap nos meios sociais mais recentes, dos últimos 20 anos, a palavra rap se encontra atualmente online, sendo um neologismo popular do anacronismo para rhyme and poetry, rima e poesia. Porém, apesar da associação com poesia e ritmo, o significado da palavra rap não é um anacronismo em si, mas descreve uma fala rápida que precede a forma musical, de ritmo e poesia, e significa bater. A palavra rap é usada no inglês britânico desde o século XVI, especificamente significando say,
dizer ou falar, contar um conto, desde o século XVIII. Fazia parte do inglês vernáculo afro-americano nos anos de 1960, significando conversar, e logo depois disso, no seu uso atual, denota o estilo musical. Como exemplo do significado erudito da palavra, em inglês podemos citar um vendedor em um ambiente comercial que esse está vendendo a falação dele para a venda do produto. Você pode dizer que essa falação é o rap. Usado como em That's Hip Rap ou That Is My Rap, significando esse é o papel dele ou o meu papo. O rap nesse exemplo é a ideia que alguém quer vender a explicação em si, o papo. Rap na música é extremamente fidedigna à improvisação poética sobre uma batida no tempo rápido e frequentemente só é acompanhada pelo som do baixo ou sem acompanhamento. Rap é um estilo musical raro, em que o texto é mais importante que a linha melódica ou a parte harmônica, sendo um dos dois únicos estilos musicais da história da música ocidental em que o texto é mais importante que a música. O outro sendo o canto gregoriano, em que a música é uma melodia homofônica marcada pelo ritmo e a melodia religiosamente não podia nunca sobressair o texto litúrgico. O rap não usa melodias e motivos decorativos e harmônicos com arranjos elaborados dos instrumentos, mas vale-se somente em quão rápido o cantor narra sua fala, com muito pouca musicalidade adicionada à sua poesia. A música rap também tem uma similaridade distinta com a música celta, em que forma-se uma brincadeira na qual os cantores tentam duelar suas frases com rimas improvisadas rapidamente e humorísticas, alternadamente um desafiando o outro nas rápidas frases inteligentes. Quem ganha deixando o outro esgotado, sem ideia, e no final acaba não pagando pelas bebidas, o ganhador, hein? Essa influência indireta e não intencional veio da música de raiz e folclore importada pelos imigrantes escoceses e irlandeses que migraram para o sul dos Estados Unidos, das fazendas de plantação, como a música afro-americana, trazida pelo povo do sul, com a música de improvisação, no jazz raiz. Surgiu também depois os duelos de banjo, e desses duelos aparece também, bem mais tarde, o rap. O rap, assim como o pagode e o blues no seu surgimento, era um ritmo mais comum entre pessoas de classe social mais baixa e que, com o tempo, invadiu o mercado de todos os grupos sociais, sendo um dos estilos musicais que mais vendeu no mercado popular dos anos de 1990 até o início da década de 2000. Ancestral direto do rap pode ser considerado o funk ou o jazz, músicas afro-americanas que apresentam elementos semelhantes. Outro ritmo ao qual o rap é tributário é o toast, que consiste em versar sobre uma versão instrumental ou de uma versão dub de alguma canção reggae, sempre no ritmo da batida. Essa tradição foi levada aos Estados Unidos por imigrantes jamaicanos, como já citado aqui, DJ Kool Herc. Nos Estados Unidos, a base de reggae foi substituída por uma batida tirada do funk, através da utilização de dois discos idênticos dos quais era aproveitada apenas a parte instrumental da música, chamada break. Os breaks, como nas paradas repentinas, a percussão numa batucada. As primeiras gravações de rap datam do início dos anos de 1970 com alguns grupos como Les Poets e Gil Scott-Heron. Nesta época, trata-se simplesmente da declamação de um texto sobre o ritmo das batidas de tambores africanos, sendo a negritude o tema da predileção. Niggas are scared of revolution. But niggas shouldn't be scared of revolution. All niggas. Because revolution is nothing but change. And all niggas do is change. Niggas come in from work and change into pimping clothes. They hit the streets to make some quick change. Niggas change their hair from black to red to blonde. And hope like hell their looks will change. Niggas kill other niggas just because one didn't receive the correct change. Niggas change from men to women, from women to men. Niggas change, change, change. You hear niggas say, things are changing, things are changing. Yeah, things are changing. Nigga things into black nigga things. Black nigga things that go through all kinds.
Na atualidade, os MCs utilizam como base batidas de outras músicas habilmente extraídas pelos DJs, ou base montadas eletronicamente ou ainda instrumentos tocados por músicos. Um recurso muito presente no rap são os samples, que são pequenos pedaços de outras músicas, covers e inseridas digitalmente numa nova música. Os samples tanto podem ser da parte instrumental de uma música como podem ser de vocais. Inicialmente, os temas das letras giravam em torno de assuntos como festa e diversão, que aos poucos foram substituídos por outros temas, como as desigualdades sociais e o combate ao racismo. 20 anos depois, se tornou um dos estilos musicais mais populares em todo o mundo, sendo muito difundido principalmente nos Estados Unidos, na França, no Japão e no Brasil. Freestyle Rap é um subgênero da música rap. Se caracteriza principalmente por letras improvisadas do rapper, expressando o que sente sobre determinado assunto, mas mantendo um flow certo. As batalhas de MC são uma das principais atrações do gênero. Dois rappers fazem freestyle, geralmente falando sobre problemas sociais e reflexivos, competindo com os outros, e o público decide o vencedor. Flow é definido como ritmos e rimas de letras de um rap, e de como elas interagem. O gangsta rap surgiu nos Estados Unidos no meio dos anos de 1980 com Ice-T e outros como LL Cool J. Com letras duras e violentas, o gangsta rap logo ganhou espaço na mídia. Entre os mais influentes rappers e grupo de gangsta rap, destaca-se Tupac, NWA, Compton's Most Wanted, entre outros, que entre as suas rimas falavam das desigualdades e do racismo. Um dos mais ferrenhos críticos do gangsta rap é o diretor cinematográfico Spike Lee, que acusou o estilo de incentivar a ignorância do afro-americanos. Um grupo que se destacou e ainda se destaca quando o gangsta rap estava surgindo foi NWA, Niggas with Attitude, formado em 1986 por Dr. Dre, MC Ren, Eazy-Ice, Ice Cube e nas picapes DJ Yella. O grupo se tornou notório pelas suas letras pesadas, especialmente com o Fuck the Policy, de 1989, que resultou no FBI enviando uma carta de aviso para o Ruffalo Records, sugerindo que o grupo tomasse mais cuidado com o que dizia. Uma das maiores críticas do rap foi a já falecida afro-americana Cynthia Dolores Tucker, política e ativista dos direitos humanos, que dedicou grande parte dos seus últimos anos da sua vida a condenar letras de rap e hip-hop sexualmente explícitas, citando a preocupação com as letras misóginas e que ameaçavam o fundamento moral da comunidade afro-americana. Dolores Tucker afirmou que o conteúdo do rap era difamatório, misógino, obsceno e pornográfico, que as suas letras expunham os negros, principalmente os jovens do sexo masculino, ao ridículo e desprezo universal, corrompendo os ouvintes brancos e negros de todo o mundo. Chamada de tacanha por alguns rappers que a mencionaram frequentemente nas suas letras, Tucker comprou ações da Sony, Time Warner e outras empresas a fim de protestar contra o hip-hop nas suas reuniões de acionistas, onde tentou sem êxito que fossem lidas em voz alta as letras de alguns rappers. Ela também lutou contra a decisão da NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, de nomear o rapper Tupac Shakur para um dos seus prêmios de imagem. Outro célebre artista foi Eminem, que se referiu em Rap Game e assim algumas críticas também contra Dolores. O diretor Spike Lee, em 2008, culpou a indústria do rap por desencorajar os negros do trabalho árduo e dos estudos. Em determinada época, disse Lee, era contra a lei que os afro-americanos aprendessem a ler e escrever. Agora, na opinião dele, a música rap e os vídeos espalham a ideia de que ser ignorante é ser negro, gangsta, gueto. Um grande número de rappers tem registro criminal e vários já foram ou encontram-se encarcerados por crimes de vários tipos, desde pequenos delitos e assassinatos. Uau! Vou falar agora um pouco do movimento rap no Brasil. O rap surgiu no Brasil em 1986 na cidade de São Paulo. Os primeiros shows de rap eram apresentados no Teatro Mambembe pelo DJ Theo Werneck.
Na década de 1990, o rap ganha as rádios e a indústria fonográfica começa a dar mais atenção ao estilo. Os primeiros rappers a fazerem sucesso foram Taíde e DJ1. Logo a seguir começaram a surgir novas caras no rap também, né? No rap nacional, como os Racionais MC, Pavilhão 9, Detentos do Rap, Câmbio Negro, X e Dentinho, Planet Hemp e Gabriel o Pensador. O Brasil é um país bastante diversificado, onde abrange uma série de gêneros, raças, culturas e, por que não, estilos musicais diferenciados. Sendo assim, o rap é um dos estilos que fazem parte do país e o rap nacional tem grande destaque em todos os lugares. O rap começava então a ser utilizado e misturado por outros gêneros musicais. O movimento Mangue Beat, por exemplo, presente na música de Chico Sá e Nação Zumbi, fez muito essa mistura. Como eu já citei, o rap começou mais precisamente no ano de 1960 e foi ganhando destaque no Brasil no ano de 1986, ano que surgiu o movimento nacional. Muitas foram as dificuldades encontradas pelas pessoas que praticavam esse estilo musical, já que era taxado como um tipo de música violenta e principalmente de periferia, que já era o preconceito se mostrando para todos. Nos dias de hoje, o rap está incorporado no cenário musical brasileiro. Venceu os preconceitos e saiu da periferia para ganhar o grande público. Porém, o rap não perdeu sua essência de denunciar as injustiças vividas pela pobreza das periferias das grandes cidades. Quando foram os primeiros shows de rap nacional? Bem, como já citei para vocês, tudo acontecia em um teatro, o Teatro Mambembe. Um dos primeiros a fazer esse estilo musical foi o DJ Tel Werneck. Então esse foi o início do rap nacional. Com o passar dos anos, o movimento só ganha força a cada dia e já nos anos 90, o rap nacional começou a ganhar as rádios, principalmente a indústria fonográfica. E diante de todo esse crescimento do rap nacional, surgiram os primeiros rappers no país, que foram, como já citei aqui também, Taíde e DJ1. Esses foram os primeiros a ganhar, na realidade, destaque nacional com o rap. Como já citei também para vocês, né, a partir daí surgiram grupos, né, que são os destaques, são aqueles grupos mencionados, né, Racionais MCs, Pavilhão 9, Detentos do Rap, Câmbio Negro, X e Dentinho, Planet Hemp. Alguns desses grupos não existem mais, só que a grande maioria ainda está aí, fazendo ainda mais sucesso em todo o território nacional. O estilo do rap tem como principal característica ser forte, onde mostra de forma música, né, os protestos de todas as pessoas mais necessitadas do nosso país. É um estilo musical que é usado para fazer uma forma sadia de protesto. Os primeiros grupos do movimento do rap nacional se reuniram no final dos anos 80 na Galeria 24 de Maio, como também na Estação São Bento do metrô de São Paulo. Ambas são consideradas o berço do movimento punk no país. Mas no ano de 1988 foi lançado o primeiro álbum de rap nacional. Álbum esse que tinha como título Hip Hop Cultura de Rua. Esse álbum foi lançado pela gravadora Eldorado, que teve a produção de 2 integrantes do grupo Ira, o Nazi e o André Junk. E quais são os principais rappers nacionais? Como vimos, o rap nacional tem uma variedade grande de rappers. Vamos ver agora quais deles se destacam mais em nosso país? Jair Rodrigues é considerado por muitos o primeiro rapper brasileiro. Ele conseguiu o status de precursor do gênero por ter lançado ainda nos anos de 1960 Deixa Isso Pra Lá. Com versos mais declamados ou falados do que cantados, a música tornou-se um dos principais sucessos. A faixa ganhou popularidade também graças à sua coreografia com as mãos. Taíde e DJ1. Taíde, DJ1, nome artístico de Taíde, Altair Gonçalves, e DJ1, Humberto Martins, foi uma dupla musical brasileira. Se conheceram numa festa em São Paulo na década de 1980. Humberto era DJ e Taíde escrevia suas primeiras letras e dançava break. O primeiro trabalho dos dois foi lançado na coletânea Hip Hop Cultura de Rua de 1988, que continha as faixas Corpo Fechado e Homens da Lei. A partir daí foram marcados seus nomes na cena do hip hop brasileiro e lançaram vários outros discos. Hoje em dia a dupla se apresenta em diversos lugares, boates, periferia, e ministram cursos de DJ e de rap. Taíde ainda fez parte do grupo Academia Brasileira de Rimas.
Racionais MCs é um grupo brasileiro de rap fundado em 1988. É formado por Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e KLJ. É o maior grupo de rap do Brasil e está entre os grupos musicais mais influentes do país e da música brasileira. Suas canções demonstram a preocupação em denunciar a destruição da vida de jovens negros e pobres das periferias brasileiras e o resultado do racismo e do preconceito ao sustentar a miséria diretamente ligada com a violência e o crime. Temas como a brutalidade da polícia, do crime organizado e do Estado, bem como o preconceito às drogas e a exclusão social, são recorrentes nas letras do conjunto. Sabotagem. Esse é um rapper que ganhou bastante destaque no rap nacional. Seu nome verdadeiro era Mauro Mateus dos Santos, mais conhecido pelo seu nome artístico Sabotagem. Foi um rapper, cantor, compositor e ator brasileiro. Mauro, pai de 2 filhos, nasceu na zona sul de São Paulo, onde depois de ter sido assaltante e gerente de tráfico, encontrou a saída no rap, entrando na música e percebendo seu verdadeiro dom. A origem do seu apelido, Sabotagem, deu-se por estar sempre conseguindo burlar as leis com tremendo êxito, como entrar em bares e festas, boates sem permissões e saindo sempre ileso de inúmeras confusões. Considerado uma lenda na Zona Sul, ele inspirou vários rappers, como Rossi e Pavilhão 9, além de ter ensinado Paulo Miklos como ser um digno malandro no filme O Invasor, de Beto Brant, com quem escreveu até uma música. Sabotagem fez um único disco solo, O Rap é Compromisso, e participou de vários CDs com RZO, SP Funk e outros. Em 2016, 13 anos após sua morte, o álbum que leva o mesmo nome do cantor foi lançado no serviço de streaming Spotify. Nele são diversas canções feitas na semana em que o rapper foi assassinado. MV Bill. Um dos mais respeitados rappers do Brasil já há algum tempo, seu verdadeiro nome é Alex Pereira Barbosa, morador da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Alex Pereira Barbosa, mais conhecido pelo nome artístico MV Bill, é um rapper, escritor, ator, cineasta e ativista brasileiro. Além da carreira de rapper e escritor, MV Bill também participou de outros projetos. O mais conhecido deles é como ativista social, quando criou junto com Celso Ataíde e Nega Giza, em 1999, a Central Única das Favelas, a CUFA, que está distribuída em todos os estados do Brasil. Dexter. Marcos Fernandes de Almeida, mais conhecido como Dexter, é um cantor e compositor brasileiro. Adotou o vulgo nome Dexter em meados dos anos 90, lendo a autobiografia de Martin Luther King Jr., quando descobriu que um dos seus filhos se chamava Dexter, que significam vários adjetivos como direito, correto, liberdade, etc. Depois de 13 anos no sistema prisional, Dexter ganhou a liberdade em 2011 e tem viajado ao redor do Brasil fazendo shows e palestras. Desde então já se apresentou ao lado de nomes como o Seu Jorge, Mano Brown, Racionais MCs, entre outros, consagrando-se como um dos maiores representantes do rap nacional. Brown costuma apresentá-lo como o quinto elemento dos Racionais. Facção Central. O grupo de rap nacional surgiu no ano de 1989, onde permanece até os dias de hoje apenas com algumas mudanças. É um grupo brasileiro de gangsta rap, formado na cidade de São Paulo. O grupo de rap alcançou enorme repercussão devido ao forte conteúdo de suas letras e até a prisão de seus integrantes após a veiculação do clipe Isso Aqui é uma Guerra. Criolo. Criolo, também conhecido como Criolo Doido, é um cantor de rap bastante conhecido no meio. Seu nome verdadeiro é Kleber Cavalcante Gomes. Criolo é filho do ex-metalúrgico Cleon Gomes e da professora filósofa e escritora Maria Vilane Cavalcante Gomes. Cleon e Maria Vilane migraram do Ceará para o Grajaú, bairro de periferia na zona sul de São Paulo, onde o cantor cresceu. Por 12 anos, Criolo foi professor de artes em escolas. Djonga. Gustavo Pereira Marques, mais conhecido pelo nome artístico Djonga, é um rapper, escritor,
historiador e compositor brasileiro. Considerado um dos nomes mais influentes do rap na atualidade, o artista chama a atenção por sua lírica afiada, marginalizada e agressiva e por suas fortes críticas sociais nas letras. A ideia do rapper é mostrar que o hip hop não é uma música marginalizada, como um dia foi considerado samba. Gabriel o Pensador. Gabriel Contino, mais conhecido pelo nome artístico Gabriel o Pensador, é um rapper, compositor, escritor e empresário brasileiro. Iniciou sua carreira musical ao lançar uma fita demo com a música Tô Feliz, Matei o Presidente. Kamal. Marcos Vinícius Andrade Silva, mais conhecido pelo nome artístico Kamal, é um rapper, compositor, beatmaker e skatista brasileiro. Iniciou sua carreira em 1997 e é visto como uma referência por muitos dos MCs, em destaque na cena atual, e é também muito admirado por veteranos. Marcelo Maldonado Peixoto, mais conhecido como Marcelo D2, é um rapper brasileiro, vocalista da banda Planet Hemp, que hoje quer continuar em carreira solo e em projeto paralelo com a volta da banda Planet Hemp. Célebre por misturar o samba com a black music, fez várias parcerias com alguns artistas de outros gêneros, como o axé music e com pessoas que fazem batidas de música eletrônica com a boca, popularmente conhecido como beatbox. Atualmente, um dos seus principais parceiros em shows e turnês é Fernandinho Beatbox, o qual faz alguns efeitos em suas músicas e sempre é chamado ao palco para animar o público com seus hits. ND Naldinho. José Carlos Souza Silva, conhecido pelo nome artístico de ND Naldinho, é um cantor e compositor brasileiro. É um dos primeiros nomes do rap brasileiro que tenha participado de álbuns gravados do gênero rap, tendo gravado sua primeira participação em disco no ano de 1988, na coletânea O Som das Ruas, quando ainda era conhecida apenas por ND Rap. ND Naldinho, juntamente com Taíde, os membros do RZO e os membros do Racionais MCs, foi um dos poucos frequentadores das reuniões do primórdio da cultura hip hop no Brasil, no fim da década de 80, na estação São Bento do metrô, em São Paulo, que mantiveram uma longa e reconhecida carreira, mantendo a relevância no cenário com hits marcantes ao longo das décadas. Com sua voz grave e marcante, ND Naldinho é considerado um dos nomes mais importantes e respeitados da história do rap no Brasil. Pavilhão 9 é uma banda brasileira de rap formada em São Paulo em 1990. A banda tem letras políticas e de protesto, e vão além do formato DJ e MC com uma banda. O grupo foi formado no bairro do Grajaú e, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o nome não foi retirado de um dos pavilhões do presídio do Carandiru, mas sim de uma torcida organizada do Esporte Clube Corinthians Paulista, fato confirmado pelos integrantes da banda numa entrevista ao site UOL em 1999. 2 anos depois, o grupo lançou seu primeiro álbum, Primeiro Ato. Uma das músicas do disco, intitulada Otários Fardados, gerou polêmica por fazer críticas pesadas à Polícia Militar de São Paulo. Por questões de segurança, o vocalista Rossi e os outros integrantes passaram a se apresentar escondendo o rosto por trás de gols, máscara de jogador de hóquei e pinturas. Rappin' Hood. Antônio Luiz Júnior, mais conhecido pelo seu nome artístico Rappin' Hood, é um rapper, compositor, produtor, apresentador e ativista brasileiro. Estudou trombone e corneta e, em 1989, lançou-se como rapper após se consagrar vencedor de um campeonato de rap. Rashid. Michel Dias Costa, mais conhecido como Rashid, é um rapper, produtor e empresário brasileiro. Seu álbum Crise foi eleito o 39º melhor disco brasileiro de 2018 pela revista Rolling Stone Brasil e um dos 25 melhores álbuns brasileiros do primeiro semestre de 2018 pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Realidade Cruel é um grupo de rap brasileiro formado em 1992 na cidade de Hortolândia, no estado de São Paulo. Atualmente é formado pelo DJ Bola 8, TM, Tuca Lelis e Marcão. O RZO, conhecido também pela sigla Rapaziada da Zona Oeste, é um grupo de rap brasileiro
fundado em 1980, que teve sua origem na periferia da Zona Oeste de São Paulo, no distrito de Pirituba. O grupo foi responsável por apresentar no mercado artístico grandes nomes e cenários musicais como Negra Lee, Sabotagem, Marrom, DBS e a Quadrilha, o Time, Função RHK, entre muitos outros. Slim Rimografia. Walter Araújo de Souza, mais conhecido pelo nome artístico Slim Rimografia, é um rapper, cantor e compositor brasileiro. Começou sua carreira profissional em 1996, mas antes já era b-boy e grafiteiro. Reison Carlos da Cruz Fernandes, mais conhecido pelo nome artístico Xamã, é um rapper, cantor e compositor brasileiro. Ele é um dos maiores rappers brasileiros no Spotify, com mais de 55 milhões de reproduções e mais de 6 milhões de ouvintes mensais em seu perfil na plataforma. Em 2019, ele chamou a atenção ao ser escalado para a Estação Favela do Rock in Rio, onde soltou suas rimas. Além disso, já fez turnê pelos Estados Unidos, Europa e Austrália. Emicida. Leandro Roque de Oliveira, mais conhecido pelo nome artístico Emicida, é um rapper, cantor, letrista e compositor brasileiro. É considerado uma das maiores revelações do hip hop do Brasil na década de 2000. O nome Emicida é uma fusão das palavras MC e homicida, devido às suas constantes vitórias nas batalhas de improvisação. Seus amigos começaram a falar que Leandro era um assassino que matava os seus adversários através de suas rimas. Mais tarde, o rapper criou também um acrônimo para o nome, Emicida. Enquanto minha imaginação compuser insanidades, domino a arte. Gostei! É legal, né, gente? Bem, esses foram apenas alguns dos principais rappers do cenário nacional. Ainda fazem parte dessa lista vários outros artistas de renome. Mulheres no rap nacional. Um dos ritmos mais populares, o ambiente do rap sempre foi bastante masculino, com canções que, além de abordarem questões sociais, muitas vezes davam voz à ostentação e à objetificação das mulheres. Contudo, esse cenário vem sendo transformado mundialmente nos últimos anos, com cantoras desmitificando os estereótipos e alcançando um novo patamar a nível mundial. Trazendo suas vivências para as letras, essas mulheres também criam seus versos contra o racismo, misoginia e homofobia, como também valorizam o empoderamento feminino, a liberdade sexual e o amor. Preparei uma lista muito especial com os principais nomes que se destacam no rap feminino aqui no Brasil. Vamos conferir. Negra Lee, nome artístico de Liliane de Carvalho, é uma cantora, compositora e atriz brasileira. Solista do coral da Universidade de São Paulo, ela estuda música e piano e é considerada uma das principais cantoras com sua voz de contralto. Considerada uma diva do rap nacional, Negra Lee começou a cantar ainda na infância em sua igreja, mas foi na adolescência que ela descobriu os encantos da black music e passou a definir sua personalidade musical. Sua imersão no ritmo foi com o grupo RZO, coletivo que revelou vários nomes de peso no rap brasileiro. O nome de Negra Lee ficou mais famoso ao estrelar o filme seriado Antônia, transmitido na TV Globo. Ao longo de sua trajetória, a artista transitou por diversos gêneros, entre eles o pop, a MPB e o reggae, mas voltou às suas origens em seus últimos trabalhos, ressaltando a sua ligação com a periferia e a cultura negra. Carol Conká. Caroline dos Santos de Oliveira nasceu em uma família humilde de Curitiba. Desde criança escrevia canções, muito inspirada por sua mãe, que escrevia poemas. Seu nome artístico surgiu por influência do seu pai, que sempre falava para ela dizer que seu nome era Carol com K e não com C. Decidiu passar para o papel, originalmente criando com K. Recentemente, o nome de Carol com K está bastante ligado à sua controversa participação no BBB 21, em que foi eliminada com um índice recorde pelo público. Contudo, como ela mesma disse, ela tem uma grande carreira na música. Ela começou a ganhar projeção nacional na última década com os álbuns Promo e Batuque Freak, sempre abordando a importância do movimento feminista na sociedade. Mas o hit que fez a paranaense explodir foi Tom Bem, lançado em 2015.
Flora Matos é mais um nome de peso do rap nacional. Filha de poeta, ela conciliou o melhor do ritmo e poesia em suas letras, sendo considerada uma das grandes MCs da geração. Flora começou se apresentando ao lado de DJs em boates de São Paulo. As elogiadas apresentações renderam uma turnê pela Europa e participações em programas de TV. Uma de suas grandes canções é Preta de Quebrada, que ressalta a sororidade e o apoio feminino. Preta Rara. Militante em movimentos negros e feminista, Joyce Fernandes já escrevia suas rimas desde a infância e há mais de uma década vem buscando seu espaço no hip hop nacional sob o codinome de Preta Rara. Com um histórico de muita luta, Preta trabalhou por anos como doméstica e usou de suas experiências de abuso para criar a página Eu Empregada Doméstica, que deu voz a situações de desigualdade enfrentada pelas mulheres negras. Formada em História, artista, modelo, plus size e empreendedora, Preta usa sua voz, como ela diz, para colocar o dedo na ferida e desferir versos contra o racismo, machismo e gordofobia. A cantora que vem da cultura hip hop, capixaba Buda, é uma das novas promessas do rap, mas ela não quer se limitar a esse título. Misturando inspirações vindas de grandes nomes do R&B e da MPB, a cantora com sua doce voz consegue fazer um rap que é melódico e potente. Seu último trabalho, Velha Brincadeira, é bem diferente do trabalho que realizou até aqui. De acordo com a cantora, é uma faixa que quebra essa visão de rapper em relação a ela e mostra que ela pode ir por vários caminhos para experimentar na música. Lina Pereira, mais conhecida como Linda Quebrada, é uma atriz, cantora, ativista social e compositora brasileira. Está entre as artistas mais relevantes do cenário musical brasileiro atual, ascendendo ao reconhecimento ao utilizar o tensionamento e atrito entre verdades, tocando em tabus e desconstruindo estereótipos com seu estilo mordaz e sarcástico. Sem dúvida, Linda Quebrada subverte vários paradigmas do gênero ao passar uma mensagem clara contra o preconceito e o machismo, além de discutir o universo das mulheres trans e travestis. Sem papas na língua, ela dá voz à comunidade LGBTQIA+, periférica exposta na experimentação musical, passeando pelo rap, pop, funk e música eletrônica, sempre causando barulho e mostrando sua resistência. Tássia Reis, uma das primeiras rappers mulheres da nova música brasileira. Reis iniciou a carreira com o EP Tássia Reis em 2014. Em seguida veio o álbum de estreia, Outra Esfera, em 2016. Com os dois materiais lançados vieram sucessos nacionais, No Seu Radinho e Se a Veste Não. Aclamada pela crítica com seu álbum Próspera, Tássia é uma compositora que usa seus versos para enaltecer a cultura negra, trazendo as múltiplas vertentes do samba, hip hop e até mesmo o lirismo do jazz. Trazendo a voz dos becos e da comunidade, ela tem um olhar mais poético e pessoal, sem deixar de ressaltar seu contexto social e a batalha de abrir o caminho para outras mulheres pretas conquistarem seu espaço de protagonismo no mainstream. Adriana Barbosa de Souza, mais conhecida como Drick Barbosa, é uma rapper, cantora e compositora brasileira. Cantora natural de São Paulo, Drick Barbosa iniciou sua carreira emprestando seus vocais para os refrões de singles de rappers consolidados como Emicida. Essas parcerias a projetaram no rap feminino e contribuíram para sua carreira autoral, com canções inspiradas em histórias reais da família e da comunidade. A rapper começou a colocar sua arte a serviço da coletividade e lançou o projeto Nós, que inclui ações multiplataformas como o lançamento de singles e audionovelas.
dos anos 70 no Bronx, em Nova York, o break, também conhecido como break dance ou b-boy, foi criado pelas comunidades negra e latina com o objetivo de pacificar disputas territoriais na região. Os jovens logo começaram a se distanciar das gangues de rua e a violência deu lugar às batalhas entre as crews, grupos de dançarinos que juntavam suas habilidades em disputas para definir quem apresentava os movimentos mais espetaculares dançando ao som do hip hop, funk ou breakbeat. O break dancer, break, b-boy ou b-girl, é o nome dado à pessoa dedicada ao breakdance. No início, o breakdance era utilizado como manifestação popular e alternativa de jovens para não entrar em gangues de rua, que tomavam Nova York em meados da década de 1970. Atualmente, o breakdance é utilizado como meio de recreação ou competição no mundo. O principal artista da época era Mr. Dynamite, James Brown, conhecido não só por sua voz ou canções, mas também por toda a sua performance estética que deu origem a todos os pop stars que vemos hoje em dia. James Brown era idolatrado principalmente nos redutos negros e latinos das grandes metrópoles e influenciava todos os jovens com sua dança chamada Good Foot. Vamos ver um pouco dessa dança? No Bronx, a influência do Good Foot levou à criação de um passo chamado Top Rocking, e depois foi somada à dança Rocking. Essa dança usava qualquer tipo de provocação vistas na TV, em filmes e etc. Preferiam provocar a briga, mas na pura malandragem usando a dança. Nesta mesma época, no Brooklyn, a mesma dança utiliza passos diferentes além da combinação de ataques e defesas simultâneas, feitas por mais de um dançarino. Essa dança foi chamada de Brooklyn Rock ou Up Rock. E devido ao grande sucesso, surgiram equipes especializadas em combater com o Up Rock. O Bronx, notando que sua dança era menos chamativa que o Brooklyn Rock, já que esse contava com a participação de mais de um dançarino, o confronto entre esses dois Up Rockers era muito mais contundente que a de um Top Rocker. Começou-se a experimentar novas concepções. Com isso, o Top Rocker rapidamente desceu para o chão, criando-se o Floor Rock, dança de chão ou Footwork, trabalho dos pés. Essa dança consiste em praticamente ser dançado Top Rocking em movimentos circulares de acordo com o ritmo da música, logicamente com as mãos e pés no chão ao mesmo tempo. O término desse movimento chama-se de freeze, congelar. A força, rapidez e ousadia rapidamente suplantou o cenário Up Rocking. A partir desse momento, todas as pessoas queriam fazer o footwork. Nas block parties, o pessoal esperava o DJ Kool Herc começar a brincar com os breaks e fabricar os beats. Com essas festas aconteciam principalmente no Bronx, a dança predominante era o top ou floor walking. Então Kool Herc costumava pegar um microfone e anunciava a performance dos b-boys, aqueles que dançam nos intervalos da música. Com isso, toda a dança do Bronx e Brooklyn acabaram sendo unificadas sob o nome de b-boy. No boom do break que aconteceu mundialmente, todas as danças não importavam se fossem lock, b-boy ou popping, apareciam sob o nome até hoje conhecido mundialmente pela mídia como breakdance. Vários grupos aderiam ao break. Os grupos são denominados de crew. Em inglês, significa equipe, gangue ou grupo, e na verdade são manifestações do movimento hip hop. O estilo era dançado em eventos que dariam a origem à cultura hip hop. DJs como Kool Herc, Grandmaster Flash e outros organizavam festas de rua em seus bairros e tocavam duas cópias do mesmo disco, mixando para prolongar a parte de breakdown das faixas. Nessas horas, as pessoas corriam para a pista
dançavam de uma maneira tão particular que ganharam temas próprios, Break Boys e Break Girls, mais tarde encurtados para B-Boys e B-Girls. Com mais de 30 anos de existência, a dança hip hop tornou-se amplamente conhecida após os primeiros profissionais de breakdance e locking e os grupos de popping. Desde os mais influentes são os The Lockers, o Rocksteady Crew e o Electric Boogaloo, os quais são responsáveis pela propagação do locking, break e popping, respectivamente. Esses estilos foram desenvolvidos por técnicos bailarinos especializados que desejavam criar uma coreografia para a música hip hop, mas atualmente essas danças são também executadas na rua. Por causa disso, a dança hip hop é praticada tanto na rua como em lugares fechados. Não demorou muito para a cultura hip hop se espalhar pelo mundo todo, tornando-se uma potência da música, dança, arte e moda. No Brasil, no início da década de 80, as turmas de dançarinos começaram a se reunir em frente à estação São Bento do metrô de São Paulo para treinar passos de break e batalhar. Com o surgimento do hip hop em São Paulo, os jovens começaram a receber informações do movimento que estava acontecendo em Nova York. Nas ruas de São Paulo, grupos de periferia começaram a se reunir na Galeria 24 de Maio e, como já citei aqui, na estação São Bento do metrô, para escutar as músicas vindas do Bronx, acompanhados de novos passos de dança. Os primeiros frequentadores do local foram os dançarinos de break, que se reuniam para treinar os passos de breaking e participar de batalhas. Um dos grandes percussores do estilo foi Nelson Gonçalves Campos Filho, o Nelson Triunfo, que ficou conhecido como um dos principais dançarinos do país. O Nelson Gonçalves Campos Filho, Nelson Triunfo, é um dançarino de breaking e ativista social também, tendo ganhado notoriedade como um dos percussores da cultura hip hop no país. Nelson foi um dos principais dançarinos de soul e breaking do Brasil. E é uma figurinha carimbada aí pelas ruas de São Paulo até hoje. Hoje, mais que uma dança, o breaking é um esporte mundialmente consagrado, com dançarinos profissionais disputando torneios por todo o planeta, além de uma forma popular de entretenimento entre praticantes amadores. O breaking será a única modalidade estreante nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com o início do ciclo, há uma grande expectativa de que comecem os avanços da profissionalização da prática. A modalidade, que também é uma cultura, um estilo de vida, é a primeira dança esportiva a fazer parte do programa olímpico. O break possui 7 movimentos básicos. Mas vamos ver além desses mais alguns? Bora lá!
Tudo Meu nome bem. é Ciro Cozzolino. Eu participei da primeira geração do grafite, né, em São Paulo, com o grupo Tupinambá.